Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo para debater aí especialmente o jogo do Internacional contra o Cruzeiro hoje à noite em Belo Horizonte. Vocês tiveram todas as informações, inclusive com a participação da repórter Paola Collin, diretamente lá de BH, onde está o Internacional concentrado à espera desse grande jogo, semifinais da Copa do Brasil, a partir das 21h30. As informações que vieram com a Paola Collin e também outras informações com o Paulo Brito, vocês tiveram há pouco no RDC Esporte. Você sabe, o RDC Esporte começa ao meio-dia com a condução do Paulo Brito, com a análise do Ribeiro Neto, com a participação da Paola Collin, até a 13h, quando nós começamos com o Virando o Jogo e vamos analisar então e debater todas as informações que já foram passadas aí durante o RDC Esporte, tá certo? Lembrando sempre que nós estamos para todo o estado do Rio Grande do Sul através dos canais 24 e 524 do Sistema NET e também nas nossas diversas plataformas digitais para o mundo todo. Lembrando que você pode nos acompanhar na programação Real Time sem interrupções da RDC TV através do nosso site rdctv.com.br/ao vivo e você acessa diretamente o player do nosso site com a programação, como eu disse, Real Time da RDC TV. Se você preferir as lives dos programas individualmente, nós estamos também nas redes sociais, no Twitter, no YouTube e no Facebook, todos eles RDC TV Digital, e você vai estar conectado conosco. Lembrando sempre que pelo Facebook você interage, manda o seu recado e aí aparece a sua mensagem no rodapé da tela, no rodapé do televisor, tá certo? E no Instagram também. Nós estamos agora, vai aparecer em seguidinha no Instagram, aqui esse início do nosso programa do Virando o Jogo. O Instagram, @RDCTV Digital, onde você fica sabendo das coisas aqui da RDC. Certo? Então estamos aí com todas essas possibilidades de conexão para que você não perca nada da programação da RDC TV. E eu não sei porquê, mas eu estou com os olhares atentos aí do Giovanni de Oliveira e do Otávio Hoffman, e quando eu começo a falar, porque nessa gurizada aqui, eu sou o tio da Suquita, né? Vocês são tão guris que vocês nem lembram desse comercial aí da Suquita, do tio da Suquita. Foi refeito, né? Sim, foi. Mas eu vi o original. Mas tu viu o original não quando veiculou. Ah, não. Não sou tão jovem assim. Não, tu é guri. Aí eles ficam me olhando e eu já fico pensando, olha, vai que o tio já deu uma informação errada aqui. Tá? Mas não errei, o jogo é 21h30. Não, tudo certo. O jogo é 21h30. É o novo horário da TV. Eu só tô meio sério hoje porque eu tô um pouco preocupado. Com o quê? Com a entrevista que o Rodrigo Caetano, boa tarde, né, primeiro, deu na Rádio Grenal hoje pela manhã. Ele disse assim, o Rodrigo Lindoso não está 100%, mas temos esperança. Se ele não jogar... Ele vai pro jogo. Eu quero que ele vá, mas... Porque depois recupera, tem tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai. Vai. E eu vou repetir o processo. Eu vou buscar a repetição de um processo que o Inter fez. O Inter colocou o Dourado no sacrifício contra o Aliança Lima. Acho que colocaria o Lindoso também no sacrifício aí contra o... mas é que depois do Aliança Lima tinha a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Agora, depois do Cruzeiro pela Copa do Brasil, daqui 2 semanas tem o Flamengo pela Libertadores. Mas é justamente por ter 2 semanas nesse intervalo que eu acho que dá tempo de o Lindoso jogar hoje no sacrifício e encarar o Cruzeiro, porque o reserva dele é o Richelli, né? Não vai dar conta do recado. Acho que mesmo com o Lindoso vai jogar o Nonato também, tá? Isso aí eu quase certo. Se a condição clínica, vamos começar por aí, não digo nem física, atlética, mas a condição clínica do Lindoso ainda não é de total recuperação, então mais ainda
eu acredito nessa formação que o Diogo falou ontem e que vem afirmando. Protege um pouco mais, né? Que vai jogar Lindoso, Edenilson, Nonato e o Patrick. Isso aí, o Nico. E o Patrick fechando mais. E o Nico. Não com uma liberdade para o Nico, né? Que teoricamente nos últimos jogos, quando joga o D'Alessandro, ele não tem tanto essa liberdade pelo meio e pela ponta. Ele tem que permanecer na ponta para continuar contribuindo ali por dentro, né? Na marcação, para ajudar o Wendel. Jogar mais perto do Guerreiro, ele rende mais assim. E outra, o Nico jogando pela direita, ele não precisa se preocupar com o Bruno, né? O Bruno não passa do meio campo, então... Isso não é ruim, tá? Eu não acho ruim, mas é que o Bruno é um cara que não passa do meio campo. Ele é mais defensivo do que ofensivo. Tá, mas quem vai jogar? É o Pedro Rocha que vai jogar na esquerda do Cruzeiro. O Pedro Rocha pode jogar como centroavante. Isso. O Sassá deve ser titular hoje. Mas aí o Sassá vai jogar pelo lado. O Sassá joga aberto pela esquerda. Isso. E o Pedro Rocha na frente. Não sei se o Mano vai fazer isso. Eu acho que perde muito o rendimento do Pedro Rocha. Sim, eu colocaria o inverso, né? Acho que o Sassá poderia ser o homem centralizado na frente e o Pedro Rocha do lado. E o Sassá é um jogador muito mais de corpo para brigar com o zagueiro forte, do que o Pedro Rocha. Acho que se ele fizer isso, se o Mano fizer isso, invertendo acho que o Mano, as posições, que eu acho que bom para o Inter. Primeiro que eu acho que o Mano vai ter muito culhão de não botar o Fred, né? Ele já botou o Fred no final de semana. Vai ter muito o quê, moço? Culhão. Olha, porque o jogador mais caro do elenco, o cara ganhou 1,1 milhão por mês e tu vai botar no banco. E que deu declaração forte. E que deu declaração dizendo que não se encaixa no perfil do treinador. Nessas horas o treinador pipoca e bota o cara para jogar. E a direção manda. Mas não o Mano, né? O Mano que já colocou o cargo à disposição, o Fred pode falar o que ele bem entender. Mais uma, a Rádio Grenal é diferenciada, né? Desculpa. O Mano disse hoje lá de manhã que isso aí é mentira. O quê? Que ele botou o cargo à disposição. Mas eu vi a entrevista dele. Não, ele disse que não, que as pessoas não entendem, que elas têm dificuldade de interpretação. Ele falou isso. O cargo do treinador, ele está sempre à disposição. Tudo bem. Ele não colocou à disposição. Ele é malandro, né? Não, o que ele disse que eu vi na televisão, ele em áudio e vídeo falando, é de que ele teve uma reunião no vestiário após aquele jogo, que foi contra... O último agora? Não foi. Não. Acho que não foi depois do clássico. Não, o que ele colocou o cargo à disposição foi depois do clássico. Foi depois do clássico? Isso. Que aí ele disse isso, claramente ele disse que teve uma reunião e que deixou os dirigentes à vontade, e que não tivessem nenhum constrangimento, porque ele não ia ser um impedimento para a recuperação do Cruzeiro. Foram palavras textuais do Mano, eu lembro bem, até porque eu vi 2 vezes essa entrevista do Mano Menezes. Então, se isso não é colocar o cargo à disposição, eu não sei mais o que é colocar cargo à disposição. Mas eu acho que está sempre à disposição, né? O treinador está sempre à disposição. Ele está sofismando, porque ele está partindo dessa premissa de que o cargo de treinador está sempre à disposição, mas ele disse claramente o que falou. Aí, com todo respeito ao Mano Menezes, né? Mas o pai do sofisma sou eu, né? Um abraço para ele. Tem que me respeitar. Agora, eu acho o jogo muito difícil, tá? Muito difícil. Não acho assim que o Cruzeiro seja um adversário tão simples. Honestamente, eu acho que a situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ela não entra em campo hoje. O fato de o Cruzeiro estar na zona do rebaixamento, o fato do Cruzeiro não estar bem. O próprio Mano Menezes já fez esse time jogar muito bem contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, depois de toda aquela confusão lá do extracampo. Bem no meio do olho do Furacão, bem no meio do olho do Furacão. Eu acho um jogo bem duro. E tem uma coisa muito importante que está todo mundo esquecendo, e que eu também esqueci, mas que hoje me fizeram lembrar e eu gosto de lembrar porque eu acho que é importante. O Inter não está encarando o Cruzeiro na zona do rebaixamento, o Cruzeiro que tem problemas extracampo. O Inter está encarando o bicampeão da Copa do Brasil. Sem dúvida. É o time que ganhou as 2 últimas Copas do Brasil e que chegou nas últimas 3 semifinais. Porque 2016... O Cruzeiro chegou e perdeu para o Grêmio, 2017 eliminou o Grêmio e 2018 agora, né, 2018 passado, foi campeão de novo. Foi campeão de novo, eu digo assim, isso é um fator de preocupação. Agora, o Internacional tem que ter em mente um pouco da história dele. O Internacional, quando foi campeão da Libertadores da América pela primeira vez, ele estava enfrentando um São Paulo que vinha do quê?
Sim, campeão do mundo. Campeão do mundo. Sim, 2005. Campeão da Libertadores e campeão do mundo. Então, isso tem que estar impregnado nos jogadores, isso tem que servir também, né? Se essa, como lembra com propriedade o Diogo, é um motivo de preocupação pela qualidade que existe e pelo status que tem o time do... A gente tem que considerar isso, porque um time do porte do Cruzeiro, assim como o Internacional e Grêmio, chega um momento que esses times, eles param de perder. Claro, aí você vai lembrar, não, mas teve lá o do Internacional e do Grêmio, continuaram perdendo e foram para uma segunda divisão. Ok, o Cruzeiro é um dos poucos que ainda não caiu para a segunda divisão. Flamengo, Cruzeiro, São Flamengo, Paulo... Santos e São Paulo. Isso. Tá? São os 4 times. O Internacional fazia parte desse grupo, em 2016 caiu, então não fez mais parte. Mas o Cruzeiro ainda está lá e pode. Por que não? Daqui a pouco o Cruzeiro não sai dessa... Porque eu fico pensando... Me corrija se eu estiver errado. O Cruzeiro botou um monte de dinheiro, que inclusive está dando toda essa confusão aí, a investigação e tudo mais. Tem um treinador que é sabidamente competente, que com o próprio clube já foi 2 vezes campeão da Copa do Brasil. Tá? Então, sair dessa situação pode sair a qualquer momento. Pode sair a qualquer momento dessa situação. Agora, contudo, além disso, são 2 clubes grandes, 2 clubes de camiseta, tradição, ok. Mas entre enfrentar o São Paulo, atual campeão do mundo, para pegar o exemplo, e um Cruzeiro em crise, por mais que o Cruzeiro seja gigante, que vai fazer tudo para sair da crise, é melhor pegar o clube grande em crise. Até porque se o Inter tiver frieza, desculpa, Diogo, mas a campanha do brasileiro acaba entrando em campo sim. Porque no primeiro momento é o abafe, a torcida apoiando. Por que tu tá pedindo desculpa pro Diogo? Não. É? Mas... Por que tá pedindo desculpa? Eu te entendo. Mas assim, a crise não entra nos primeiros minutos. Esse cara aqui, meu. Depois a coisa começa a não funcionar, os caras já começam a tentar resolver sozinho, a torcida já começa a pegar no pé. Mas é uma esperança que o próprio é 20 minutos, tem, né? Porque não à toa pode o ser. Mineirão vai estar lotado. A torcida está indo para apoiar, para ver justamente esse time que é campeão da Copa do Brasil atualmente, não o time que está mal no Brasileirão. E até eu fui relembrar que agora o Palmeiras 2012 é campeão na Copa do Brasil e rebaixado no Brasileirão. Uma coisa não exclui a outra. Então, eu acho que o Thiago Neves, que está indo mal no Brasileiro, é o mesmo que daqui a pouco se errar um passe na Copa do Brasil, o torcedor já não sei. Mas por mais que o Cruzeiro esteja vindo mal, 7 jogos sem marcar gols, a gente viu no jogo contra o Atlético Mineiro, nas quartas de final do primeiro jogo, já era um Cruzeiro em crise e que fez 3-0 e resolveu o jogo na primeira partida. Então, o Inter tem que ficar com de olhos bem abertos, porque vai ser um jogo difícil. Tem uma coisa que eu acho que é a seguinte: alguns jogadores desse elenco do Cruzeiro, eles são muito bons quando o jogo é de mata. Muito bons. O Otávio citou o Thiago Neves, né? O Giovani também. Mas o próprio Pedro Rocha, que ele é um garoto, né? O Pedro Rocha é um garoto, ele tem 23 anos. Ele é muito bom em mata. Ele fez 2 gols em final de Copa do Brasil. O Fred é muito experiente. O Henrique, que o Rogério não gosta, é um jogador muito experiente também. O próprio Fábio. Dedé, Fábio. Então, eles também sabem que daqui a pouco toda essa situação extracampo que está acontecendo, de poder não receber, de o clube estar em crise, um título da Copa do Brasil, ele pode ser positivo para tentar mudar todo esse cenário. E é a única coisa que eles têm, né? Porque nesse enfrentamento de mata... Além de não cair. Não, sim, claro, mas eu digo em termos de conquista. Claro que escapar já pode ser considerado uma vitória, escapar do rebaixamento na atual circunstância do Cruzeiro. Se bem que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2012 e caiu, né? Mas eu digo o seguinte, nessa questão de mata, o Cruzeiro já morreu para o River Plate, né? Na Libertadores. Então a única coisa que tem o Cruzeiro é essa Copa do Brasil. Mas tem um detalhe, né? O Cruzeiro é atual campeão, o River Plate é atual campeão da Libertadores da América e o Cruzeiro não perdeu pro River Plate. Mesmo nessa draga velha. Sim, porque foram dois empates. Dois empates nessa draga velha e o Cruzeiro fez 2 jogos duros e lá poderia até ter ganhado o jogo.
Né? Claro, no finalzinho poderia ter perdido também, mas mesmo assim sim. poderia ter ganhado. Então a gente tem que fazer essa condição. Um jogo, e claro, a gente está projetando o confronto de hoje, né? Porque eu acho que se pega os dois confrontos, eu vejo o Inter com melhores condições de passar para a final. Mas no confronto de hoje, eu entendo, inclusive o Odair, se ele entrar com um volante a mais, enfim, entrar com um time mais no meio de campo ali focado, de repente no segundo tempo sim, coloca um Wellington Silva para forçar um contra-ataque, preocupar o time do Cruzeiro, enfim, mas no início eu acho normal que o Inter se mantenha mais reativo mesmo, porque o Cruzeiro deve vir para cima. Não sei, eu tô sendo sincero com vocês, tá? Eu dificilmente fico assim preocupado ou analiso os jogos com um viés mais cuidadoso, mas esse jogo eu não sei, assim, tem uma cara de jogo que tu entra esperando uma coisa e acontece outra, né? Porque o que a gente espera? O Cruzeiro em crise, o Cruzeiro mal, um Cruzeiro matreiro, campeão da Copa do Brasil melhor, e um Inter melhor. Mas isso não pode estar inserido nos jogadores do Internacional. Não, isso acho. Não Quando pode. eu falo da crise, eu não digo que o Inter tem que levar isso pro vestiário para achar que vai ser fácil. Pelo contrário. É que se tu tiver o cuidado, se tu conseguir segurar o Cruzeiro, tu vai jogar a crise no colo deles. Se o Inter ir aberto para trocar com o Cruzeiro, vai dar espaço para um Cruzeiro que está enlouquecido atrás do resultado. O que eu digo é que o Inter tem que saber jogar com a crise do Cruzeiro. O Inter tem que saber jogar isso no colo deles. Como é que faz isso? Aí é que vem. Começa atacando ou fica mais reativo, como disse o Otávio no início, ou mais ativo no início? Até em função de o Lindoso estar meio descontado, é complicado. É um jogador que protege a zaga, mas que não pode ficar abandonado sozinho hoje. Então, eu acredito que o Odair coloque um outro volante justamente para isso também, para dar mais sustentação. E aí tem a vantagem, como o Diogo citou antes, de liberar o Nico Lopes para jogar mais junto com o Guerreiro. Agora, o Inter também não pode ir pensando só em se defender. Enfim, o Inter tem que ter ciência de que é um bom time também e que pode bater de frente com o Cruzeiro mesmo lá. Eu ainda tenho a impressão de que vai ser reativo os 90 minutos, não só no início do jogo. Mas aí vai tomar sufoco o tempo todo. Mas é que o Cruzeiro não é um time ofensivo, assim. Vai ficar um duelo de reativos, né? Eu acho que o principal plano do Inter no início do jogo vai ser segurar ali os 15 primeiros minutos. Normal. Porque o Odair tem sempre esse cuidado de falar sobre os times que são um pouco mais competitivos, como ele mesmo diz, e buscar segurar esse ímpeto. Fez isso contra o Palmeiras no próprio jogo pela Copa do Brasil e acho que vai ser a mesma coisa contra o Cruzeiro. A minha dúvida é justamente o que o Otávio citou aqui. Depois que segurar o ímpeto inicial do Cruzeiro, o que vai fazer? Se vai apostar numa postura de tentar controlar um pouco mais a bola, se vai continuar um pouco mais atrás e tentar os contra-ataques. Eu, por exemplo, se o Inter tivesse o D'Alessandro à disposição, eu tenho certeza que o Odair não utilizaria, mas eu tenho certeza absoluta. Para mim, a presença do D'Alessandro contra o Nacional, por exemplo, fora de casa, só se dá porque o Nacional é um time muito trancado. Eu acho que esse planejamento do Inter ele não foi tão alterado assim para o D'Alessandro jogar fora de casa nos matas, por exemplo, ou na Libertadores, ou só na Copa do Brasil. Claro que hoje não tem essa opção. Mas ainda assim eu acho que vai ser mais ou menos por aí, segurar o Cruzeiro, e a minha curiosidade é o que o Inter vai fazer depois se conseguir domar o Cruzeiro nos primeiros minutos. Vocês, eu não sei, vocês sempre estão mais atualizados com as informações que vêm inclusive lá de Belo Horizonte, não sei se vocês estão com alguém lá, enfim. Henrique Pereira está lá. O Henrique está lá? Está lá. Tá. E o que diz o Henrique lá a respeito justamente desse sentimento lá junto do elenco? Eu estava falando com o Henrique hoje, primeiro que essa questão, o Henrique ficou um pouco assustado com a questão do Lindoso, tá? Ele disse que a entrevista que ele fez com o Rodrigo Caetano, primeiro que o semblante do Caetano era de preocupação, com a possibilidade de não contar com o Rodrigo Lindoso no jogo de hoje, né? E mais, ele conversou com algumas pessoas do Inter que disseram para ele e corroboram com a ideia que a gente estava trabalhando há alguns dias, de que o Inter vai jogar com o Nonato. De que o Sobis não é armador, tá? O Inter tem entendimento que o Sobis não é armador, que ele é um segundo atacante, tá? Um jogador de ataque,
E o Nonato é um cara mais de controle de bola no meio campo e o Inter precisará disso essa noite contra o Cruzeiro. Então, há 2 pontos. A certeza de que o Nonato deve ser o substituto do D'Alessandro hoje, no meio campo do Internacional, né? E outra, a dúvida e que preocupa. Assim, Rogério, ninguém vai dizer abertamente, olha, o Richelli não dá. Mas todo mundo sabe que não dá. Que não dá. Isso é consenso. Então fica essa questão aí do medo do Richelli jogar e o Lindoso não jogar. Mas o Inter entende 2 coisas. Uma, o momento ruim do Cruzeiro não afeta para o Cruzeiro. O Inter entende que isso não é um problema para o Cruzeiro. E que o Inter não tem que se apegar a isso. O Inter não tem que se apegar ao fato de o Cruzeiro estar mal. Sem dúvida. Tem que se apegar ao seu próprio futebol, ao que próprio pode, né, preparar diante da equipe do Cruzeiro. Eu, sinceramente, acho que o Inter está muito preparado. E até estava conversando com o Bruno vindo para cá. Para mim, e o Otávio falou isso agora aqui também no hall da TV, na recepção, antes da gente entrar para o programa. Um dos 2 vai chegar. Vai dar Grenal em algum momento. Ou na final da Copa do Brasil, ou na semifinal da Libertadores. Os 2 vão acabar chegando. E eu acho que o Inter está bem mais encorpado nesse momento. E olha, estou para dizer que acredito no Inter nas duas competições. Nas duas. É uma consolidação mental do Internacional muito boa. O Inter mentalmente está preparado para esses momentos. Também a única... Só que o elenco do Inter não é tão forte. Eu ia citar isso, que a única coisa que me preocupa no Inter são essas lesões, daqui a pouco algum desfalque e o jogador reserva não ser o suficiente para o que o Inter precisa. Então, o não ter o Dourado, aí o Lindoso machuca, tem que jogar o Richelli, talvez não seja Mas aí já é o reserva do reserva. Exatamente. Né? Não, mas são situações que podem acontecer. E, claro, todo plantel, se jogar o terceiro reserva, vai acabar sentindo. Mas eu vejo sempre no time do Inter um time que tem que estar sempre na ponta dos cascos e jogando ao máximo. É isso aí. Se não jogar assim, ao máximo em tudo, psicologicamente, tecnicamente, fisicamente, é um time que tem que estar sempre muito bem, senão acaba falhando em algum outro ponto. Então, e eu vejo o Inter sim. Hoje, nessa situação, eu acho que o Inter está 100% em todos esses quesitos. E a questão do Richelli é o terceiro reserva, mas é uma posição. Da gente pensar, sem D'Alessandro, vai entrar no Nonato, não é nada parecido com o Inter não tem um cara para criação se precisa, tem um problema com o Guerreiro, não tem nenhum totalmente parecido com o Guerreiro. Né? Então não tem o reserva imediato, já não supre. Bom, mas aí, desculpe, agora eu vou usar a tua expressão que tu usaste em relação ao Diogo. Desculpe, Giovani, mas você está pegando aí um jogador de exceção, que é o Guerreiro. O Guerreiro eu acho é difícil. Okay. Mas se a gente pegar outra posição, vamos lá. Até bem pouco tempo não se cogitava do Bruno tomar a posição do Zeca. Teve um Grenal que o Bruno entrou bem e tal, sim. Aí começou a ganhar corpo. E quando ele entrou agora na lesão, ele ficou, tá jogando bem. São jogadores que se equivalem. Ok, mas então o Edenilson. É outro jogador que não tem ninguém que vá sofrer a falta. Esse eu concordo plenamente contigo. O não Guerreiro, tem... nenhum time de futebol mas brasileiro tem Guerreiro. Eu vejo... Mas o centroavante reserva não é nem o Inter próximo. Tem talvez uma certa defasagem ali, um desequilíbrio na lateral esquerda, que é um jogador que o titular não dá tanta conta e o reserva também não dá tanta conta, então pode ter uma sobrecarga justamente para um volante, tem que ficar cobrindo, enfim, alguma coisa nesse sentido, e não tem um substituto para essa posição. O D'Alessandro, não só pelo D'Alessandro, mas por um jogador de articulação. Eu acho que pode acontecer em determinado cenário da partida que precise desse articulador, você não tem hoje, não tem D'Alessandro, não sei se tem algum outro. Aí a aposta do Inter seria, só para concluir, um jogador de velocidade, que aí sim, colocaria, tem o Wellington Silva, tem o Pareja, voltou o Potker, enfim. O Wellington Silva eu acho uma boa ideia também, tá? Não acho uma má ideia. Mas se tu falar em cara de velocidade, o Odair vai piscar a lanterninha do Potker, então melhor não citar. Mas as alternativas do Inter são essas. Ou coloca mais um volante. Melhor um volante. Melhor um volante. A gente vai continuar falando, tem recados aqui também dos nossos telespectadores. Só acho uma coisa, e internautas. Vocês já viram alguns, a gente também vai falar de outros que estão aqui
na minha watch party. Só acho uma coisa. Eu estou curioso para saber, o Bruno tá pescando alguma notícia aqui. Nós estamos incomodando alguém aqui. Bastante gente sendo incomodada, Rogério. Agora tem um detalhe só. Para buscar informação. Também. Acho que o Inter não chegou mais longe do que podia, tá? Só isso. Quando eu falo que o Inter não tem um elenco, né, desse grande porte, na hora de substituir as peças, eu acho que o Inter não chegou mais longe do que podia. Eu acho que o Inter tá indo exatamente aonde consegue o Inter tem condições do nível que pode chegar. E sempre tem uma questão de superação. Claro, né? claro, é importante dizer isso. Bom, olha aqui, ó. Lembrando para você que é cliente Banrisul, que você tem à disposição o Banrisul Digital, que é um aplicativo completo para simplificar a sua vida. Se você é cliente Banrisul e ainda não está utilizando o Banrisul Digital, está perdendo a oportunidade de facilitar a sua vida no relacionamento com o Banrisul e também com aquela comunidade que você precisa trabalhar em função de banco. Então, baixe e comece a usar hoje mesmo o Banrisul Digital. O Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Acesse o site do Sesc, que você tem mais informações aí sobre os pacotes turísticos que o Sesc disponibiliza. O Marcelo Mendonça está dizendo aqui, boa tarde, a bancada, concordo com o Diogo. O Inter vai para a final das duas competições, diz o Marcelo Mendonça. O Kleber Araújo, boa tarde, Rogério e demais integrantes do programa. Hoje o Inter vai fazer 2-0. E ele diz aqui que ele não entende por que o Inter foi buscar o Natanael, porque ele é lá de Curitiba e diz que no Atlético foi apenas razoável e que o Internacional teria o Eric, né, para lateral esquerda, que deveria apostar no Eric. Ele está aqui, ó, de 14 a 18, né, desse mês de agosto, ele vai estar conosco aqui em Porto Alegre, colação de grau da filha dele, e vai passar para dar um abraço aqui na equipe. Não só você vai passar aqui, Kleber Araújo, como você vai participar do programa, tá? Eu vou passar o teu contato para o Diogo Rossi e ele vai ajustar contigo aí, alinhar contigo qual é o melhor dia entre 14 e 18 desse mês que você estará em Porto Alegre para você participar conosco aqui. Eu faço sempre questão de todos os nossos telespectadores ou internautas que são de fora do estado ou até mesmo fora de Porto Alegre e que queiram nos visitar as instalações da RDC TV, que venham e participem conosco aqui do programa. E você que é de Porto Alegre, também. Basta que você mande para a gente aqui, né, pelo Facebook, que é o nosso contato, se você quiser visitar as instalações da RDC TV e se inscrever para participar conosco aqui, fique à vontade. Deixa eu ver o que mais que nós temos de recados aqui. Tá? Um abraço para o meu sogro lá em São Paulo, né? Aliás, os amigos dele que foram para Belo Horizonte, meu sogro não foi para Belo Horizonte para o jogo, permaneceu em São Paulo, mas os amigos dele, colorados lá de São Paulo, que foram, participaram hoje do RDC Esportes. Mas por que ele não foi? Tem compromisso, né? Nem sempre ele consegue ir, né? Olha, Esteban. Ele tem compromisso também. Olha, né? Depois, se né, pode ser culpa tua e eu não quero dizer. Olha, tô avisando, né? Mas aí o que eu quero Ele não estava lá no Uruguai? No Uruguai. No Uruguai contra o Nacional ele estava? Tava. Aí, ó. Aí, ó. Uruguai, tá. Mas aí ele tem uma razão também afetiva que a mãe dele mora lá, né? Mas foi também para visitar acha outros a matriarca motivos da família. A noite em Belo Horizonte é boa. Mas a Paola Collin, inclusive, ele me mandou uma foto da Paola Collin junto com esses amigos e ela entrevistou essa turma, acho que é de Barueri, se não me falha a memória, que ele falou. Já participaram do RDC Esporte aqui. O Lourenço Curtis, já passaram algumas mensagens dele aí na tela, mas ele tem uma pergunta aqui. Eu não entendi muito. O programa de ontem deu de segunda, ontem à noite, porque é sempre bom a gente repetir que nós temos a reprise do Virando o Jogo às 2 horas da madrugada, né?
Então, o que a gente está aqui ao vivo, da 1 às 2 da tarde, nós estamos com o mesmo programa repetido, gravado, das 2 às 3 da manhã. Talvez seja isso que ele tenha feito referência, o Lourenço Curtis. E ele tem preocupação com o Henrique. Tá? Eu acho que o Henrique é um bom jogador, mas ele vacila em momentos importantes. Estou contando com isso aí, que o Henrique vacile. Se ele fizer o que ele fez no final do jogo lá contra o River Plate, me serve. Para mim Sabe o que ele fez, né? O pênalti. Ele puxou a camisa do jogador, mas pra mim, me serve. Para mim é o jogo dele. É o jogo que ele gosta. Eu não sei, eu honestamente não sei como é que o Henrique não foi mais além na carreira. Claro, ter jogado no Santos e no Cruzeiro, eu acho que é um destaque. Ele está no Cruzeiro há tanto tempo, o capitão. Não, capitão dos dois times, ele foi do Santos e também do Cruzeiro. Sim. É um cara, sei lá, dizem que ele é fora de série, né? Eu honestamente não conheço ele, mas eu vejo em campo e olha, serviria em qualquer time aí da dupla Grenal, para mim ele jogaria tranquilamente. Né? Mas eu gosto, o Rogério não gosta. Eu não acho que ele seja mau jogador, não é isso. É que são jogadores... mas eu acho que ele tem esse estofo que tu disse que não tem. O Thiago é outro jogador, que pode até me desmentir hoje, mas é jogador que eu não sei se eu conto com eles, né, nesses momentos cruciais. Thiago Neves? Nesses momentos de pegada, eu não sei se eu conto, são tecnicamente apreciáveis, não tenha dúvida alguma. Mas o Thiago Neves, sei lá, mas o Thiago Neves é conhecido nacionalmente como o cara das decisões, né? Pois é. Vamos ver, tomara que não seja hoje. Eu acho que o cara que mesmo mal, em um lance desse resolve, né? A gente fala da crise do Cruzeiro e tudo, mas tem um time muito bom, né? O próprio Dedé, eu acho que é o único zagueiro no Brasil que disputaria vaga na dupla Grenal. O Rogério não gosta. Não, zagueiro 10 para as 2 na minha frente eu não quero, velho. Porque não tem velocidade. Não tem velocidade. Você pode observar o Dedé. O Dedé, ele tem posicionamento, ele tem impulsão, mas a hora que botou do lado dele, ele não arranca. Não arranca. Ele foi bem contra o River Plate no jogo daqui. Mas nós vimos Contra quem foi que o Cruzeiro tomou agora há pouco tempo, que teve um lance como esse? Exemplo disso que eu estou falando, o jogador botou do lado dele, tá? É bom o Inter ficar atento com a bola aérea dele, né? O Cruzeiro tomou 2 ou 3 nesse jogo aí. Não foi o clássico, foi um outro jogo. O Dedé fez um gol aqui, né? No jogo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, aquele que deu toda a polêmica do VAR, enfim, foi o Dedé que deveria ter sido anulado, né? Por sinal. Foi o Dedé que fez o gol, né? Lembrando, né? O Inter já enfrentou o Cruzeiro e venceu, né? No Campeonato Brasileiro, competição completamente diferente, né? Eu sei, não tinha ali alguns jogadores importantes, o Cruzeiro naquela partida. E o Lindoso estava se afirmando, né? O Lindoso estava se afirmando, mas um enfrentamento que chama atenção. Estou muito curioso para saber o que o Cruzeiro vai propor hoje, porque o Grêmio está proposto, o Inter está proposto, né? Está certo no seu time, está certo naquilo que vai fazer, mas o Cruzeiro é que eu não sei, porque o Cruzeiro contra o Galo pela Copa do Brasil foi o Cruzeiro contra o River Plate foi outro. Então é que o Cruzeiro é muito inconstante. Ele é bom, como o Giovanni falou, mas ele é inconstante. Ele pode jogar uma partida esplendorosa, como pode jogar uma partida lamentável, sofrível. Um jogador do Cruzeiro, que se confirmar isso que vocês estão informando, de que vai ser titular, e esse jogador é um jogador que realmente me preocupa. Porque ele é maluco, mas ele é muito bom jogador. Sassá? É o Sassá. E é um jogador de porte avantajado, não tem ruim para ele, ele dá porrada no zagueiro, ele é um atacante, seja centroavante ou seja jogando pelo lado, acho que ele vai jogar mais pelo meio, né? Porque o Cuesta é um jogador que sai muito. Mas eu honestamente... Sai muito para jogar, para fazer o time jogar. Mas é aí que tá, eu acho honesto. Olha, quem sou eu para dizer o que eu acho que o Mano Menezes tem que fazer, né? O Mano Menezes mas aí campeão. É a tua opinião, pô. Mas para mim, eu jogaria com o Fred. Sempre. Bom, não. Mas aí é uma outra questão. Eu não jogaria com o Sassá. Se jogar o Fred, eu tô indo na informação que vocês Não, mas é que a informação que vem de Minas é que o Fred não joga, né? A dúvida é Marquinhos, Gabriel ou Sassá.
É Marquinhos Gabriel ou Sassá, não é Se nem jogar Fred. o Marquinhos Gabriel, aí sim o Pedro Rocha vai pro centroavante. meio. Aí vai pro Que meio. ele já estava sendo centroavante assim, ele foi Aí- contra o River velocidade. fora de casa, Sim. ele foi centroavante. Aí, o Marquinhos Gabriel é um jogador mais de velocidade, mais driblador também, pode ser. Eu disse assim, ó, eu jogaria com o Fred, porque primeiro que ele segura os zagueiros dentro da área, muito, e abre espaço para dois caras para mim que são muito decisivos, né? Que é o Thiago. O Thiago e o Pedro, né? Pedro Rocha tá com uma velocidade, tá fisicamente bem. O próprio Fred também é muito decisivo. É decisivo, é isso que eu penso. Fred é- O Fred poderia ser um equivalente ao Guerreiro pro Cruzeiro. Um jogador que uma bola que sobra, sabe que ele vai conseguir fazer o de gol. posicionamento. Então Essa é é provante. diferente, é um jogador que tá onde a bola vai sempre, enfim, eu acho que não dá para tirar um jogador desse e deixar no banco de reservas. Mas esse é um jogador que ele não consegue acompanhar o Cuesta, por exemplo. Não. Se o Cuesta sair, Sim. como é a característica do Cuesta, Sim, não, o ele Fred acaba não ficando. consegue acompanhar. Ele vai ficar sempre... E o Internacional tem também, a gente fala sempre no Cuesta, porque é por onde sai mais e é o jogador que tem mais essa característica. Mas o Moledo, muitas vezes, ele também tem se lançado. Ele é um jogador, talvez não com a qualidade técnica do Cuesta, mas ele é um jogador de vontade, de volúpia, quando ele vai para frente. É um jogador de força nessa saída. Não é a preferência do Internacional para sair jogando. Mas, de qualquer maneira, se jogar o Fred... Por isso que talvez a ideia do Sassá seja isso, que ele é um jogador mais de movimentação entre os dois zagueiros E daqui a do que o pouco Fred. para o Cruzeiro marcar a saída de bola do Internacional, fazer uma pressão lá em cima, daí é melhor ter o jogador de velocidade do que o Fred, que, como tu disse, não vai conseguir acompanhar, né? Você tem Sassá, tem o Pedro Rocha, tem o Robinho e o Thiago Neves. Consegue pressionar bem essa saída de bola do Inter? O provável Cruzeiro, eu acho que tem Henrique, Ariel Cabral, Thiago Neves, Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel ou Sassá, é isso? E mais um na frente. Esse Ariel Cabral baixa uma Ou o lenha, Robinho, graveto. o Robinho vai jogar também? O Robinho tá Robinho deu entrevista tá, sobre mas o- Tá, então Aí o Robinho joga pela direita. Não, Robinho então é joga isso, na então é direita, isso, então é é isso. É Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha, Sassá. Marquinhos Gabriel ou Sassá. Isso, é é. isso, tá. Então tá. O... A defesa também tem uma dúvida, Egídio ou Dodô, na lateral esquerda. Eu não acho nenhum dos dois também Eu tenho- nada eu acho que- preocupante. Acho que os dois apoiam e isso preocuparia o outro. Eu acho que um é uma paçoquinha, daquelas que tu compra no supermercado, e o outro é um fundi, né? Pô, o Dodô é muito melhor que o Egídio, é anos luz. Mas o Egídio é o titular, né? Pois é, mas aí o problema é Pelo que eu tenho visto nos últimos jogos do Cruzeiro, o Orejuela, que tá jogando o lateral direito, apoia muito também. É um Chegando magrelo muito na frente, muita é um velocidade. magrelo de muita velocidade. O Wendel vai ter trabalho ali. Mas bastante. esse outro meio-campista, como é o Ariel Cabral, Esse baixa a lenha. Ele baixa a lenha. esse aí, olha, se o juiz for rigoroso, quem é que apita hoje por falar nisso? Vamos lá, perguntinha do meu primo Zé Aldo Pinheiro. Deixa eu ver aqui, Zé Aldo, não me lembro. Enquanto isso, eu vou dizendo o seguinte, o Sérgio Luiz Rite Moreira manda aqui, ó, boa tarde, Rogério, Diogo Rossi. Se o Inter aguentar primeiro tempo sem tomar gol, no segundo tempo ganhamos. Nosso problema é o técnico escalar certo. Pois é, mas aí escalar certo, eu acho que a escalação do Internacional é essa aí que a gente está falando, com os quatro volantes, não, vão ser 3 4 volantes jogadores de mais posição. o... Luiz mais- Flávio de Oliveira. Quem? Luiz Flávio de Oliveira. Cara, E o VAR é o Braulio da Silva o Machado. Luiz Flávio de Oliveira é paulista, né? É, auxiliado pelo Marcelo Vangassi e o Danilo Simon Maniz. Não sinto nenhuma firmeza nesse Luiz Flávio de Oliveira. Lembrando que o Inter tem 2 jogadores Eu ia pendurados. dizer, eu tava olhando isso, Nonato e Nico Lopes. Interessante. Não sinto nenhuma firmeza nesse Luiz Flávio aí. Essa ligação que na política muito tempo atrás se chamava café com leite, porque era o café produzido em São Paulo e o leite, não é, em Minas Gerais. Eu não gosto dessa ligação café com leite, não. Árbitro paulista apitando o jogo lá de Mineiro, em Minas Gerais, não me agrada essa escalação aí. Preferia um árbitro do Rio de Janeiro aí para apitar esse jogo, mas enfim, não é? Eu acho que o grande árbitro do Rio de Janeiro seria Marcelo de Lima Henrique, né? Que já tinha apitado aqui também e a gente, né, tinha avaliado como positivo.
Mas eu não sei, eu não tenho muito essa ideia aí do Rogério, eu aceito, mas não concordo. Se os times fizerem um jogo tranquilo, a arbitragem tende a passar retinha. Né? Eu só não gosto quando o árbitro picota muito o jogo em função do VAR só. Eu gostaria que os árbitros fossem mais independentes do VAR nas decisões de campo. Mas jogo de mata-mata, o árbitro tende a ter mais receio ainda, né, de qualquer... Alguns árbitros já eram localistas por natureza. Sim. Já são. Agora, com o VAR, então, eles podem dizer qualquer coisa e passa a responsabilidade para o VAR. Enfim, quero... Isso que torcer eu estou dizendo, que não passe pela arbitragem. Vamos ver. É um sentimento apenas. É um sentimento apenas e quero, sinceramente, ser desmentido por uma belíssima arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, que é irmão do ex-árbitro Paulo César de Oliveira, que hoje é comentarista da Rede Globo. Né? Provavelmente não deva estar na transmissão. Não, mas ele já teve, eles não têm esse critério não. Eu já vi um jogo apitado pelo Luiz Flávio que o Paulo César era o comentarista. Mas tem uma coisa que eu não vi ainda. O Salvio Espíndola sendo comentarista em transmissão do Inter. O Salvio porque o Salvio recentemente, ele é basicamente um contratado do Inter, né? Ele é um consultor de arbitragem. Para todas as questões de regra, VAR, diferença de campeonatos, diferença de interpretação de regra, tudo é com o Salvio. Está aqui a TV Globo com Luiz Roberto Casagrande Júnior e Paulo César de Oliveira. Tá aí. Acho que entre essas duas opiniões, né? O Humberto Claudino, difícil acreditar que o time do Renato possa fazer frente ao Atlético e Palmeiras. É em cima do que o Diogo disse, que os dois chegariam, né? Foi campeão hoje o Atlético falando nisso, né? Tocou-lhe 4, né? 4. Como é que é o nome dessa Copa agora, que não é mais Suruga? Deixa Suruga, é melhor. Não, mas a Suruga... É que o banco já morreu. Ontem, Rogério. Hein? Mencionou ontem. Living, não é? Levain, alguma coisa assim. Levain, algum negócio assim. Levain Cup. Teve gols de Marcelo Cirino, Tony Anderson. Não me pergunto o que é, porque agora a Levain Cup também é a primeira liga, que era a J-League antigamente. Isso, é o mesmo banco. É o mesmo banco. Ele patrocina as duas competições. Só serviu para o Grêmio e o Atlético não jogarem hoje. E pode ser ruim para o Atlético, né? Uma semana a mais para o Grêmio. Como assim? Porque o Grêmio tem uma semana a mais para se acertar, né? Claro. Porque o jogo é terça-feira, né? Quarta. Mas seria hoje, não fosse assim. Seria hoje esse campeonato. Por que eu tô com a ideia de que o jogo... Porque Grêmio e Palmeiras é terça. Isso. Grêmio e Palmeiras Isso. É isso. Rapaz, é tanto exclusivo do Fox, né? Exclusivo Fox. Exclusivo Fox Sports. Grêmio e o Inter exclusivo Rede Globo e Sport TV. Sport TV, isso aí. Pra variar, né? Inter e Flamengo. Olha, tô surpreso, hein? Mas a Fox abriu mão do Flamengo pelo Palmeiras e o Grêmio. Olha, eu achei... Apostando na audiência de São Paulo. Apostando na audiência do Grêmio em Copas e do Palmeiras em São Paulo. Acho que os dois jogos vão dar muita audiência. O Não, Flamengo com certeza, vai dar mais em função. Mas o Flamengo... Eu já acho que é o seguinte... é que Flamengo fora vai dar bem mais audiência, né? Porque os cariocas não podem ir ao Maracanã, né? Porque o jogo será no Beira-Rio, por óbvio. Então, certamente vai dar muito mais audiência o jogo fora. Da volta, claro. Exato, daí a Fox fica com o Inter fora no segundo jogo, provavelmente. Pode ser. No jogo da volta, será que inverte? Sim. Pode ser. Pode ser. E hoje, tem Corinthians hoje também. Que horas que é o Corinthians? Corinthians e Goiás é às 7h15, né? Às 7h15. Isso, é o jogo de volta. É o jogo do Brasileirão que tá... É o aquece? É uma preliminar, é um aquece bom. Eu vou ter passado... Inter e Cruzeiro. Eu vou ter passado no Zafari e vou ficar assistindo Cruzeiro. Ficar assistindo o Corinthians e Goiás. Por falar em Zafari, a gente vai colocar a mensagem em seguida. E eu quero... Antes de começar o programa, tinha informações aqui, o Bruno e o Diogo falando sobre o Twitter Everton. O Twitter deles bombou. O Twitter bombando. Agora já surgiu mais um negócio do Tardelli. Eu quero saber em seguidinha também. O Sesc. Bom, já falo aqui, é sempre bom a gente lembrar que a atuação do Sesc são 7 décadas, 70 anos de atuação do Sesc no Brasil e, por consequência, aqui no Rio Grande do Sul também. Todos os 497 municípios aqui do Rio Grande do Sul são atendidos com ações do Sesc.
Em alguns, inclusive, tem unidades específicas do SESC, não apenas ações promovidas pelo SESC. Bom, isso a gente já sabe, né? E eu quero falar para vocês de uma ação, tá, que vai acontecer no próximo dia 13 desse mês de agosto, em Cachoeirinha, um município da região metropolitana, que vai ser mais uma edição do projeto Conexão de Ideias do SESC. O projeto Conexão de Ideias traz, na terça-feira que vem, dia 13, nada mais, nada menos do que a Rainha Hortência do basquete, a Rainha Hortência, para fazer uma palestra, né, em Cachoeirinha. Eu sugiro que vocês... Os ingressos são acessíveis, são valores importantes, mas são valores acessíveis para quem quiser ter um contato mais próximo com as ideias vitoriosas e de gestão da Hortência, que eu recomendo para vocês. Então acessem o site do SESC, sesc-rs.com.br, aí está o site, que vocês vão ter todas as informações a respeito da vinda da Hortência. Se você quiser, no meu Facebook, também está lá, tem o link direto para você acessar as informações aí da palestra, próximo dia 13, terça-feira que vem, em Cachoeirinha. Tá certo? E agora sim, a mensagem do Zafre, como disse o Diogo, e a gente volta em seguida. Vamos abordar aí a situação do Grêmio, com Everton especialmente, e também informações do Tardelli. Só um instante. Já vou escalando o Bruno Flores aqui. Bruno, olha, ele não para, ele está numa atividade frenética. É outra agora. É outra informação, então traga todas as informações. Pode. O Atlético Paranaense suspendeu a torcida humana, que era chamada na Arena da Baixada, né? Torcida única. Então o Grêmio está finalizando as tratativas e vai divulgar ainda essa semana todo o serviço para o torcedor do Grêmio que quiser acompanhar o jogo entre Grêmio e Atlético lá no Paraná. Então, com essa decisão, nos próximos dias, até o fim dessa semana, o Grêmio divulga aí. Mas o Atlético abriu só para esse jogo contra o Grêmio. Não, abriu para todos agora. Isso, para todos. Para mim, tem uma coisa que está definida hoje e que só um historiador que tenha vivido uma época que eu não vivi, ou que tem o conhecimento que eu não tenho, o presidente Romildo Bolzan Júnior é o maior dirigente da história do futebol brasileiro. Olha, do Grêmio eu tenho certeza. Olha, porque ele conseguiu tirar o Grêmio de um lamaçal financeiro inexplicável, que o presidente Fábio Koff tinha colocado o Grêmio. Ele conseguiu dar aquilo que o torcedor do Grêmio mais queria dentro de campo, que era títulos. Ele conseguiu transformar o maior ídolo da história do clube no maior ídolo da história de todo o clube mesmo, porque ele deu uma estátua, ele deu para o Renato tudo que o Renato queria, o Renato deu para o Grêmio vencimentos, em títulos, em condições. Ele consegue ter uma base forte que é reconhecida no mundo inteiro já. Não, eu concordo com tudo isso. E agora ele conseguiu destituir a ideia de um outro clube. Sim, que isso tinha. Não existe. Ele demoveu, sem dúvida alguma, o presidente Romildo Bolzan foi o grande responsável aí para que o Petralha fosse demovido dessa ideia de torcida única no Atlético. Não é desfazer a ideia de qualquer cara, né? É do Petralha. É do Petralha. Mas é aquela história que eu digo sempre, lobo não come lobo. Sim. Isso não é original, eu quero dar as honras e o mérito para quem sempre usou essa expressão, que é o Lauro Quadros, né? Querido Lauro Quadros. O Lauro Quadros sempre usou isso aí, lobo não come lobo, e é verdade. Então, a hora que chegam dois grandes, e porque por mais que se conteste algumas atitudes do Petralha e até modo de gestão, não tem o que se discutir do que ele fez com o Atlético, né? De onde ele posicionou o Atlético. O Atlético hoje pode ser considerado, e veja a diferença em relação a Curitiba e Paraná. O Atlético sobra no futebol paranaense e hoje é um dos que
já podemos inserir também como da turma dos grandes, lá dos cachorro grande do futebol brasileiro. Agora, eu lembro, assim, só de dirigentes aqui, para não falar de outros estados, nós tivemos grandes dirigentes aqui, como Frederico Arnaldo Balvê, como o próprio Gilberto Medeiros, pai do atual presidente do Internacional, o próprio Marcelo Feijó. Nós tivemos no Grêmio Hélio Dourado, presidente também extraordinário. Mas é que o presidente Romildo consegue uma coisa que é tudo, ele abraça tudo, né? Ele é um presidente que abraça tudo e resolve tudo. Eu acredito assim, o Romildo é o que transpôs o Mampituba. É isso, ele conseguiu sair daqui e rompeu representatividade. os limites do Mampituba. Passou fora do estado. Né? E acredito, pode ser colocado. Né? Pode ser colocado, é uma boa lembrança. Por falar em lembrança, me digam aí, quais são as informações que vêm do Everton, que é venda, negociação e tal, e do Tardelli também. Tardelli não está mais a história de sair, né? Que eu consegui, pelo menos, apurar até o momento foi quem é que tentou tirar o Tardelli daqui, né? Enquanto a janela da China estava aberta ainda, foi o mesmo time que fez a proposta pelo Everton, o Beijing Goan. Chegou a ter interesse no Tardelli, mas na época o Grêmio fez publicamente aquela cobrança, né, através do Duda Kreff, sobre o desempenho do Tardelli até o momento, e foi meio que o marco ali. O Tardelli aceitava aquela cobrança que agora era pública, ou então ele poderia tentar um novo caminho. E aí ele aceitou, entendeu a posição do Grêmio e resolveu mudar a sua postura. Tentar se dedicar mais, tentar focar mais no Grêmio. E aí ele não aceitou esse interesse do Beijing Goan da China. Aí vem para o Everton agora. E aí depois eles tentaram o Everton com a proposta, que balançou o Everton. O Everton, em primeiro momento, disse ao representante que trouxe a proposta que não queria ir para a China. Com algum tempo analisando a proposta, o Everton se mostrou favorável em sair do Grêmio, mas aí... Mesmo para a China? Mesmo para a China. Tá, mas o negócio 8 milhões de euros por ano. 2 milhões e 700 mil reais por mês. Tchau. Claro, ele tem que querer, né? E por que não foi? Porque o Grêmio não quis. 45 milhões de euros o Grêmio entendeu que é pouco. E o empresário dele também não? Não, o empresário dele ficou louco, porque ele não quis no início. Mas então por que ele trocou o empresário? Não, na verdade ele não trocou... Então vamos lá. Não foi uma troca. Vamos esclarecer. Nós estamos no fim do programa, mas temos que esclarecer isso aí. Acabou o contrato do Gilmar Veloz, de representante CBF, do Everton. Sim. E aí o Everton segue sendo tratado por um outro representante que é parceiro do Gilmar Veloz, Márcio Cruz. Então é tudo da mesma empresa. Que foi quem trouxe o Everton para cá. Só que o nome do Gilmar Veloz, ele só não pode mais ir à frente das negociações, porque ele não é mais o representante CBF do Everton. O contrato dele com o Everton acabou. E aí ele foi para um outro representante. Mas é maluca isso. Acabou o contrato CBF. Coisas mercadológicas. Uma chatice técnica de burocracia. A burocracia. Everton pode acabar na Itália. É isso? Diogo. Pode acabar na Itália. Só que a gente veio conversando com algumas pessoas aí nos últimos dias que disseram o seguinte. Primeiro, o Grêmio está com um estofo no mercado europeu muito grande. O mercado europeu entende que o Grêmio é um clube... Além de duro, que faz jogo duro para vender jogadores, tem esse poder depois da venda do Arthur. Porque vendeu um bom jogador para o mercado com valor alto. E uma coisa muito importante, que tem muito torcedor do Grêmio que estava ficando louco com a imprensa. Os clubes europeus acham o Everton caro, mas não fora do valor de mercado. Acham que ele está no valor de mercado, mas é caro. Mas segue a novela então? Não vai sair, eu acho. Bom. Então, para dizer para vocês que não vai sair. Mas, com certeza, até fecharem todas as janelas, nós vamos ter que ir focando essas informações. Bom, muito obrigado pela presença de vocês na bancada e especialmente pela audiência de vocês, né, tanto os telespectadores quanto os internautas. Lembrando que às 9 da noite tem o Cadu Oliveira com os 2 toques e o esporte depois volta amanhã ao meio-dia com RDC Esporte, Paulo Brito, Paulo Acoli e Ribeiro Neto. E nós, na sequência, 1 da tarde, voltamos com o Virando o Jogo e a nossa bancada de debatedores, tá certo? Muito obrigado, até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.